Não. Agora, no entanto, o grande Jeová estava escondido em sua palavra e ele se fez conhecido ao povo que creu em sua palavra. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 3, verso 22. Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grande Pai, mais uma vez queremos ouvir Sua palavra como o único meio, a única maneira do Senhor falar é através de homens. Nós nos dispomos para ser usado por Ti, enquanto o povo é beneficiado por Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para sentar, irmãos. O Espírito trazendo a palavra da profecia. Nós temos em São João 7, verso 16, Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em cada tempo que Deus manifestou, ele teve uma doutrina. Cada manifestação de Deus veio uma doutrina. E era difícil para as pessoas aceitar aquela mensagem naquele dia, porque aquela doutrina, ela era diferente. É do mesmo Deus, mas é Deus dando mais luz a cada tempo. Deus vai dando luz, só que as pessoas gostam de ficar em trevas. É como muitos gostam de carro velho. Você sabe que tem gente que é desse jeito. Gosta de carro velho. Agora, uns estão com carro velho porque não deu para trocar. Tem que entender também. Mas existem espíritos, e o astrólogo diz que é assim. Que a pessoa
ela gosta daquilo, então ela vai guardando carro velho, tudo que é velho ele guarda. E coitado da mulher dele. O fundo do quintal fica cheio de coisa velha. Porque aquilo está nele. Outro é só novo. Cada coisa que vai ter, tudo novo. Talvez nem aproveita, nem usa. Mas vai sempre possuir aquilo novo. Isso está nos homens. Está nos homens, essas coisas. Então, Jesus já estava fazendo claro para eles. O que eu estou pregando não é minha doutrina. Vocês estão pensando que é minha. Por isso vocês rejeitam. Os 70 pensou que a doutrina era minha, me deixaram, foram embora. Mas a doutrina não é minha. Os 70 tinham razão, olhando pela lei que eles tinham na mão, apenas o livro da lei. Olha, esse homem aí, não dá para continuar com ele. Ele disse que temos que comer a carne dele. Então, não, ele desviou. Agora desviou. E vamos largá-lo, vamos embora. Foi isso que fizeram os 70. Porque a doutrina era diferente da de Moisés. Mas era uma luz a mais. Eles queriam continuar com a morte do cordeiro, do touro, mas agora a morte era do homem Deus. Era um corpo para redimir e apagar os pecados. Porque o sangue de bodes, de touros, cobria o pecado, mas o sangue de Jesus Cristo desintegra com o pecado, acaba com o pecado. E eles não queriam. Mas por que não queriam? Porque não entendiam. Aí eu tenho um outro versículo aqui, onde Jesus fala sobre isto também, que as pessoas não crêem porque não entendem a sua palavra. Vocês não estão entendendo a minha palavra. O parágrafo 26. Eu tirei isso daqui da era de Pérgamo, para poder ler para vocês. Eu creio que é uma boa ajuda. As pessoas precisam ter a segurança de que tem o Espírito Santo, mas o que é que eu tenho que fazer para provar que eu tenho o Espírito Santo? Então, são coisas. Eu tenho que curar enfermos, expulsar demônios, fazer grandes maravilhas. Não, quase todos que fizeram isso não tinham o Espírito Santo. Eles tinham os dons do Espírito, não o Espírito. Tem gente que tem o presente que Deus dá, mas Deus mesmo eles não têm. A moça quer aliança, mas o rapaz não. O rapaz dá trabalho, a aliança é muda. Ela põe tiro que quer. Mas o homem se torna difícil. Então, o que as pessoas têm dificuldade é a mensagem da hora. E por que não entende? Está aqui, ó. Agora sabemos o que é verdade. A tua palavra é verdade. São João 17, 17. Novamente, São João 8, 43. Por que não entendeis a minha linguagem? E você acha que Jesus estava falando diferente? Uma forma difícil de entender? Como chega uma pessoa estudada, formada, começa a falar palavras para você, que você encanta nas palavras, mas não sabe o que elas significam. Jesus não estava fazendo assim. Jesus estava dando uma mensagem simples para eles, que dava para entender, porque a prostituta entendeu, o Pedro, pescador, entendeu. Então, qualquer um podia entender aquela linguagem. Mas Jesus falou para eles: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Você tem que saber que a palavra e o Espírito caminham junto. Você não pode ter o Espírito sem ter a palavra. Para provar que você tem o Espírito, você tem a palavra. Porque a palavra que você ouve, ela faz contato com o Espírito que está dentro de você. Por isso, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz. Certo? É quem tem ouvido. Tem gente que não dá para ouvir o que o Espírito está falando. E elas fazem uma confusão. Os judeus fizeram uma confusão com o que Jesus falou. Em outras palavras, não, Jesus que confundiu eles.
Mas não, eles fizeram uma confusão. Jesus diz de comer carne e beber sangue dele, porque Jesus tinha que se livrar deles. Certo? Agora, nenhuma mensagem nossa, Jesus pregou proposital. Eu nunca preguei uma mensagem proposital para o povo me largar. Eu vou pregar, ele saiu do trono. Não, eu preguei porque eu vi e criei. Deus tem novo nome, o novo nome é Brana. Eu não preguei para o povo ir embora. Eu preguei porque eu li e criei. Agora, irmão Brana diz que Jesus fez aquilo proposital. Ele pregou para eles ir embora. Deu uma mensagem que entrava em confronto com a lei, sabendo que eles eram da lei. Então entrou em confronto com a lei de Moisés. Não se pode comer sangue de animais. Moisés, nosso profeta, falou. Agora vem o senhor meio e diz que a profeta está falando que nós temos que beber o sangue dele, comer a carne dele. Moisés disse que não pode comer nem carne de porco, quanto mais carne de gente. E ele falou que tem que comer a carne dele e beber sangue dele. Agora, eles parecem estar certos. Mas eles estavam com uma mensagem de Moisés, da lei, quando Deus tinha uma nova mensagem para eles. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que não é que nenhum de nós somos melhores. A questão é o tempo que a gente vive. Eu sou agradecido a Deus por viver nesse tempo que eu vivo. Se eu tivesse morrido em 79, quando eu acidentei, eu não sabia nada disso. Eu ia para o céu com aquilo. Só com aquilo que eu tinha. Mas hoje, eu dou graças a Deus por ter o que temos hoje. Não somos melhores, mas também não somos os piores. Uma coisa é, a mensagem está aqui. Nós temos recebido algo de Deus, todos nós. Quando eu falo nós, você sabe, está incluído você. Eu é uma coisa, nós é outra coisa. Nós comemos a mesma mensagem, a mesma palavra. E o que é difícil para as pessoas verem é o que Deus faz no dia que vive. Hoje não está difícil aceitar irmão Brana como profeta. Está difícil aceitar a esposa. Porque hoje não é o dia do irmão Brana, hoje é o dia da esposa. E a esposa vai mostrar que ela é esposa quando ela revela o irmão Brana para o povo. E o povo vai conhecer que ela é esposa porque ela fala só o que o irmão Brana falou. Mas eles não percebem isso. E é o ministério. Se nós ficarmos com o ministério só até o irmão Brana, Apocalipse 10, de 1 a 7, eu te pergunto, quem cumpre Apocalipse 10, de 8 a 11? Se foi só 10, de 1 a 7. Por isso que 10 de Apocalipse, 8 a 11, não é outra pessoa. É o corpo e a cabeça. Apocalipse 10, 1 já é a cabeça. Apocalipse 10, 8 a 11 é o corpo, é a igreja. Está ligado, é casamento. Aí ligou-se no casamento. Pegou a cabeça, desceu no corpo. Se aquele cabeça não descesse em Brana, ele não teria corpo na terra. Mas depois que ele desceu no irmão Brana, tudo que o irmão Brana pregou do cabeça, desce no corpo da esposa. Agora, o irmão Brana já foi. O que ficou? A esposa. Alguém diz, mas é a esposa, a mulher dele mesmo? Não, a esposa de Cristo. É a que ficou. Irmão Brana trouxe a palavra porque ele foi o corpo no qual o cabeça encarnou. Certo? Ele foi o corpo, cabeça, o anjo forte, Apocalipse 10, 1. Desceu e encarnou em Apocalipse 10, 7. A igreja hoje, a esposa de Cristo, ela é o corpo no qual este cabeça, que é o mesmo Cristo, anjo forte, desce, só que ele não desce sozinho. Ele desce manifestado. Ele desce com o profeta.
Por isso você não vai hoje ter que aceitar só o anjo forte. Tem que crer em Brana. Mas você não pode só crer em Brana. Se você é da esposa, tem que crer na esposa, no ministério da esposa. Porque é o Espírito trabalhando, fazendo esta ligadura, esse casamento, esta união, cabeça, corpo, membros. A esposa hoje ela é perfeita. No tempo do irmão Brana, vocês podem ver quando Cristo veio no tempo do irmão Brana, ele não veio o corpo. Vocês notam que o que veio? A cabeça. Certo? Aquela pirâmide de anjos é a cabeça. Porque o corpo estava na terra. O corpo era um homem. Então aquele cabeça tinha que descer primeiro num homem, para depois o cabeça e a mensagem que aquele homem pregou descer no corpo da igreja, para completar Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Eu acho que isso é bom demais. Tem coisa que as pessoas... Isso eu me sinto religioso, por saber dessas coisas. E essa doutrina não é minha. Ela não é uma doutrina minha. Ela não é uma doutrina de William Branham só. Ela é de Deus. Rejeitar essa doutrina hoje não é rejeitar eu, não é rejeitar irmão Branham, é rejeitar Deus. É uma manifestação completa, cabeça ao corpo. O cabeça espiritual tinha que ter um corpo natural. Por isso ele desceu do céu, pisou no mar com o pé direito, que é entre gente, e na terra com o pé esquerdo. Quando ele pisou na terra, é porque ele estava materializado no seu sétimo anjo. Ali você vê Deus encarnado outra vez. Ali você vê um homem expondo o Pai, o Filho do homem, que é Cristo, no homem, Brana, expondo o Pai, revelando, mostrando o Pai. Mas como o Pai é Espírito, então você só vê pelas obras, pelos feitos, as ações. Assim é hoje também. Porque o mesmo Espírito tem descido ao corpo da igreja. O Espírito Santo, aquele que tem, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. É isso mesmo? Quem tem ouvido, ouça. É quem tem. Tem gente que não tem para ouvir, porque isso daqui é indivíduo. Em cada era da igreja, o irmão Branham salienta bem aqui nesta mensagem, a era de Pérgamo, nos primeiros 40 parágrafos que nós temos aqui, eu tenho até o 34, só para te ajudar, do 21 ao 34. Isso mostrando a revelação de Deus, Deus descendo entre o seu povo. Então aqui está o 21, parágrafo 21 de Pérgamo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, ele foi manifestado em carne. Isso é o irmão Branham dizendo, quando Deus foi verdadeiramente revelado, ele foi manifestado em carne. Você não pode revelar se você não mostra. Você pega um filme e leva para revelar e diz, foi revelado. Diz, mas cadê a revelação do filme? Mas foi revelado. Mas você não tem a revelação do filme, então não foi revelado. Se for revelado, você pega a revelação do filme. O que é a revelação do filme? Uma foto. Ela vai mostrar o que estava escondido dentro daquele filme. Foi revelado. O que é Jesus? A imagem que estava dentro do Pai. Foi revelado. Agora você vê o que é o Pai. Ele diz assim, ó, diz o irmão Branham, quando Deus foi verdadeiramente revelado, foi manifestado em carne. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vê essa foto, vê o que está no filme. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vê a esposa hoje, vê o Pai. Eu queria apenas salientar isso. Vê que Pai? O que é Branham? Pai das nações. Por quê? Porque Abraão é pai das nações.
Isso seria manifestado nesse dia final. Brana também é pai das nações. HM aponta para pai das nações. Então aqui quem vê a esposa, vê o pai das nações. Certo? Você está vendo. Como que você vê? Porque as mesmas obras, os mesmos atos são manifestados. Agora, você tem que saber quais atos que manifesta o sétimo anjo. Se vocês quiserem os atos que manifesta a primeira e segunda etapa, o irmão Brana teve cura divina, revelando os pensamentos do povo. Mas chegou o tempo, em 1963, que foi a revelação da palavra. É acima de você revelar o que o indivíduo tem de doença, de problema, de angústia. É com quem consultou, qual é o nome do seu médico. A revelação da palavra é superior. Nós somos muito mendigos, porque nós achamos que a maior revelação é Deus falar que nós fomos consultados com tal médico, o nome do médico, o nome da rua da nossa casa, o número da casa. Nós achamos que isso é tudo. Maior do que isso é revelar a mim e a você a palavra que estava escondida. E esta palavra é revelada, ela é manifestada. Olha, maior do que todo o tempo que eu vivi, de 72 até o ano 2000, as maiores mensagens que eu tinha ouvido lá atrás se tornaram minúsculas. Quando Deus trouxe para nós essas mensagens, mesmo as mensagens que eu preguei, mesmo mensagens que eu preguei bem antes do ano 2000, quase não tem nada a ver com a revelação. Quando chegou a hora certa, e a gente tem que aceitar a Deus quando chega naquela hora, quando aquela palavra é manifestada, é ali que você tem que ver Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Essa esposa e Brana é um só. E aqui nós temos três: é a esposa, Brana e o Espírito. Então começa assim: o Espírito, o profeta e a esposa dizem uma só coisa: vem. O Espírito diz assim, ó: se você tem ouvido, venha. O profeta diz: se você tem ouvido para ouvir essa palavra, vem. A esposa diz: você está ouvindo? Venha. É uma coisa só. Ó, se tivesse mais do que um homem em cada época, o Espírito não poderia trabalhar desta forma. Irmão Brana mostra isso para nós. Nunca Deus operou em dois homens ao mesmo tempo. Ele sempre operou num profeta. E depois o povo ouvia aquela mensagem e era beneficiado pela mensagem do profeta. Agora o povo ouviu a mensagem da esposa. Simplesmente eu falo isso para mostrar a coisa clara. Não tínhamos isto. A doutrina não é minha. O Cordeiro saiu do trono, não é doutrina minha. A era terminou, não é doutrina minha. A revelação da visão da tenda não é doutrina minha. O novo nome não é doutrina minha. Ele tem uma doutrina. Eu não tenho nenhuma doutrina dessa. Eu sou um repetidor. Eu só repito. O que eu escuto, eu falo. Mas quando você escuta de onde? Tem que escutar do Espírito. O Espírito fala, o homem ouve, prega, o povo recebe. Mas é o Espírito sempre falando. Quem tem ouvido, ouça. Amém. Tem coisas que poderia ser passado, crido,
muito mais fácil, mas as pessoas complicam a coisa. O parágrafo 22, eu quero só ler um finalzinho. 22, da era de Pérgamo. O Espírito e a palavra são um. O Espírito e Apocalipse 10, de 1 a 7, foi um. O Espírito e Apocalipse 10, de 8 a 11, é um. Eles não são dois. E além do mais, o Espírito de Apocalipse 10, de 1 a 11, é um só. Por quê? Porque o corpo só repete o que o cabeça falou. O que você tem que fazer é isso, repetir o que o cabeça falou. O Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai. A palavra revelou o Pai. A palavra hoje revela o Pai. Nós não sabíamos também o nome, que é o novo nome de Deus. Mas a palavra, a esposa, que é a esposa palavra, ela revelou o Pai, o novo nome do Pai. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem ouvido. Jesus era a palavra viva. Graças a Deus, hoje ele ainda é esta palavra viva. Agora, você tem que ver, Jesus é a palavra viva, muito bem. Nos dias dele, bom, mas ele foi a palavra viva nos dias de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, de Brana, e ele é a palavra viva hoje, nos dias da esposa. O que é difícil hoje é engolir a mensagem da esposa. Eles deveriam perceber que é o tempo de união, o tempo do casamento. O marido e a mulher falam uma coisa só. A revelação e o que nós pregamos é uma coisa só. Nós somos a esposa. A revelação veio de Deus, a Brana. É uma coisa só. Não tem que acrescentar. A mensagem de um homem só não é minha, é doutrina minha. Ela é doutrina de Deus. Ele sempre usou um. Irmão Brano está carregado de parágrafos, essas mensagens de irmão Brano. Ele usou um Enoque, ele usou um Moisés, usou um Elias, e um tinha que ir embora para o outro começar a trabalhar. E ele foi usando até que ele veio e um só. Ele foi embora e deixou um. Te dou a chave para um. E aquilo foi, a semente foi aumentando. Quando Deus veio continuar seu trabalho com os gentios, ele deu para um só. Chamou Paulo. O Saulo de Tarso mudou o nome dele e deu para ele esse ministério que é apóstolo aos gentios. Um só. Aí vem Irineu, era um só. A doutrina de Deus, gente. A doutrina de uma só pessoa, ela é de Deus. A doutrina da esposa, sendo uma só pessoa, ela é de Deus, não é duas pessoas. Ela é de Deus. Essa doutrina não é minha. Não é minha. Eu não precisava nem ficar falando sobre isso, né? Todo mundo sabe que não é minha. Ah, se eu tivesse uma doutrina dessa. Quem tem é Deus. Agora, eu recebo a doutrina de Deus. Por quê? Porque eu tenho ouvido para ouvir o que o Espírito está falando no meu dia. Eu não tenho ouvido para ouvir apenas os Estados Unidos falar. Mas eu tenho ouvido para ouvir o Brasil falar. Porque aqui é o nosso dia. Uma geração depois da do irmão Brana. Nós estamos ouvindo outra vez. Essa mensagem é Deus. Não te preocupes com o homem que prega a mensagem. Não te preocupe. Não eleve o homem que prega a mensagem. A doutrina você deve falar dela.
A mensagem você deve falar dela. O ministério você deve falar dele. Deixa o homem de lado. Fale tudo. Tem mensagem que eu ouvi, pessoas que hoje não creem no que eu prego, tem mensagem que eles pregaram que nem eu preguei. Nesse púlpito. Em outros púlpitos. Dizendo, para você ter vida eterna, você tem que comer a carne do Osmar. Eu nunca preguei isso. Eu nunca preguei isso. Me perdoe, eu não posso expressar o que eu pensei agora. Da minha pessoa, como que eu poderia pregar e comer a minha carne? Eu nunca preguei. Mas hoje gente que não crê na mensagem de uma só pessoa, pregou. Eles tiveram que comer a carne de Jesus, tiveram que comer a carne de Brana, para ter vida eterna. E hoje, para ter vida eterna, eles têm que comer a carne do Osmarzinho. Eu nunca preguei esse negócio, não. Não é mensagem minha, não é doutrina minha. Pode até ser verdade, mas não é doutrina minha. Certo? Eu nunca preguei isso. Agora, o que eu tenho que fazer é repetir o que está aqui. Ela diz, mas é verdade isso. Você tem que comer a mensagem. O comer a carne muitas vezes é assim, passar pelo véu. Mas não dá para passar. Chegou ali e parou. E chegava em Jesus, não dá. Chegaram em Brana, não dá. Chega na esposa hoje, também não dá. Mas se alguém tem o Espírito, escuta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Você não tem que ouvir o que a igreja diz, você não tem que ouvir o que eu digo. Você tem que ouvir o que o Espírito diz. E quando você ouvir o que o Espírito diz, o Espírito já deve ter falado em alguém. Como nós hoje sabemos, o Espírito falou a Brana. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O Espírito diz a Brana, Deus nunca usou mais do que uma pessoa em cada vez. E faz mais de 40 anos. E a mensagem é da esposa, é o ministério da esposa. Eles deveriam saber. Nós nunca soubemos disso. Agora sabemos. É porque mudou o tempo. Porque largaram o irmão Brana antes de 63, eles largaram o irmão Brana. Porque tropeçaram na semente da serpente. Não creram. Aí depois que o irmão Brana pregou os selos, piorou, ele perdeu mais de 10 mil de seus amigos. E depois de 65 perdeu o resto. Quando ele pregou casamento e divórcio. Agora, estas mensagens não foram pregadas propositalmente. Elas foram mensagens que só poderiam ser pregadas naquele tempo. A semente da serpente foi pregada em 62. As eras em 61. Em 63, os selos. Em 65, fevereiro de 65, casamento e divórcio. Aí tem os críticos que dizem, ele morreu porque pregou casamento e divórcio. Mas se pregar uma coisa tão boa daquela e morrer, então não tem problema nenhum morrer. Pregar casamento e divórcio, consertar lar dos outros. Ter uma mensagem que ele recebeu direto de Deus, testificada por meninos. O Rony lá no posto. Quando ele viu aquilo, ele disse, mamãe, aquilo é Deus falando com o irmão Brana. Ele estava olhando no sinal. Brana depois ia pregar a mensagem ainda. É Deus falando com o irmão Brana. Quem tem ouvido, ouça. Se não tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, tem que ter ouvido para ouvir uma mentira. O que o Espírito não falou. O Espírito nunca falou que Deus usa 2 pessoas em cada tempo. Unicamente Moisés e Elias em Apocalipse 11. Nós só temos isso daí. Mas as pessoas nunca caem em si.
Hoje ele ainda é esta palavra viva. 23, Pérgamo. Quando Jesus estava sobre a terra, ele disse: não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João 14, 10. O que você está ouvindo não é de mim mesmo. Foi Brana que pregou. Hoje eu tenho que falar isso. O que você está ouvindo, a mensagem de uma só pessoa. Nos dias de Brana era a mesma dificuldade. Ele dizia: espera lá, Brana. Você dizendo em uma só pessoa, mas uma só pessoa era Pedro. Se você vivesse no dia de Pedro, você diria que era outro. Porque são os mesmos espíritos. As pessoas morrem, mas os espíritos não morrem. Estão prontos para ungir outros incrédulos. No tempo do irmão Brana, era uma só pessoa. No tempo da esposa, é uma só pessoa. Não tem jeito de ser duas, nem meia dúzia. Só dá confusão. Mas a doutrina não é minha. Essa doutrina que o Osmar pregou agora, eu encontrei, do mesmo jeito que eu encontrei o Cordeiro saiu do trono, eu encontrei que Deus fala somente com uma pessoa. Do mesmo jeito. Por que vocês aceitam parte? Porque não tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz. O Espírito não diz parte. Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Não uma parte das coisas. Todas as coisas. E o Espírito veio. Você tem que saber que aqueles que têm ouvidos estão ouvindo o que o Espírito está falando. Hoje, no tempo da esposa. 24. Parágrafo 24 da Era de Pérgamo. Eu quero ler só o finalzinho, mas tem tanta coisa boa. A palavra é Deus, o Espírito é Deus. Isso é bom. Eles todos são um. Um não pode agir em separado do outro. Se alguém verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele terá a palavra de Deus. Você vai saber quem tem o Espírito de Deus e quem tem dons. O pregador tem dom, você não engane que ele tem o Espírito de Deus. Ele tem dom do Espírito de Deus. Você quer um teste para isso? Eu estou aqui, o parágrafo 34. Pérgamo. Balaão profetizou. Mas ele nunca teve o Espírito Santo. Eu estou falando para vocês o que o Espírito disse. Se vocês têm ouvido, ouça o que o Espírito disse. Balaão profetizou direitinho. A vontade dele mesmo era amaldiçoar. Mas como Deus segurou a língua dele, você vai falar só o que eu mandava você falar. O homem tinha dom. O doador não estava morando nele. Ele não tinha o Espírito Santo. Ele tinha profecia. Mas não tinha o Espírito Santo. Nós temos outro aqui. Irmão Brana fala no mesmo parágrafo 34 de Pérgamo. Caifás. Precisava de alguém para profetizar a morte. E Caifás, que não era dos de Jesus, profetizou a espécie de morte que o Senhor ia ter. Ele profetizou, diz a Bíblia. Aí o irmão Brando diz assim: mas não tem nenhum registro dele ser cheio do Espírito Santo, como foi Simeão e Ana. Mas falou uma coisa certa? Falou. Mas não tem nenhum registro que ele foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque não pôde receber a mensagem do dia. Você viu Anás andando com Jesus? Você viu Balaão andando com Moisés? São mensagens opostas. Balaão era oposto. Ele ganhava para ser oposto. Ele era salariado para ser oposto. Você sabe que é assim. O rei pagava ele para ser oposto a Moisés. Um tempo Deus controlou a língua dele, depois não fala mais nada dele.
Mas você vem até em Apocalipse, cuidado com a doutrina de Balaão. Foi levado pelo prêmio de Balaque, que é o dinheiro, e fez um casamento dos filhos de Israel com as moabitas, dizendo: nós todos somos um. Era errado. Não era um, não, eram primos. Se fosse olhar a linhagem, vem todo de Abraão. Vai olhar a linhagem, vem todos de Brana. Mas são primos. Está faltando o principal. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O Espírito já falou, meus filhos. Eu tenho só que ter ouvido para ouvir só o que o Espírito diz. Amém? Aleluia. Nele estava o Espírito sem medida, e a palavra vinha a ele. Jesus começou a ensinar: minha doutrina não é minha própria, mas o Pai que me enviou. Mas do Pai que me enviou. A doutrina que eu prego não é minha, é do Pai que me enviou, o Espírito Santo. Você pode não crer que Ele me enviou. Há tempo podia até comer minha carne. Mas hoje vocês têm que saber que é isso daqui. Ele enviou. Ele enviou Brana. Ele enviou a esposa. Ele envia a mim e a você. Ele que está enviando. Que tipo de mensagem vamos pregar? Aquilo que o Espírito falou. Você escuta e fala. Não pode inventar coisas. Escuta e fala a mesma coisa. Aleluia. Parágrafo 27 de Pérgamo. Quero ler só o finalzinho aqui. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará em toda a verdade. Tua palavra é verdade, porque não falará de si mesmo. Você pensa que Brana falou de si mesmo? Não. Ele falou o que ele ouviu. Você pensa que a esposa hoje está falando de si mesma? Não. Ela fala o que ela ouviu. Você pensa que eu tenho falado de mim mesmo? Não. Eu falo o que eu ouvi, eu li. Escutei fitas do profeta. Eu falo o que eu ouvi. É assim que você tem o Espírito Santo. Repetir o que o Espírito falou. Eu não tenho que inventar, nem acrescentar, nem tirar do que o Espírito falou. Eu tenho uma obrigação de repetir, de falar as mesmas coisas que o Espírito falou. Amém. Aí está onde o irmão Brana diz: e vos anunciará que há de vir o Espírito trazendo a palavra da profecia. O Espírito anunciando o que há de vir. Você vai ver desde o Gênesis o Espírito anunciando que o Messias ia vir. Que teria uma semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Isso demorou muitos anos. 4.000 anos. Mas teve um dia que aquilo manifestou. Esta é a palavra da profecia. E que o Espírito veio trazendo. A palavra de profecia estava em todos os profetas. Estava em Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa é a palavra de profecia. Uma virgem conceberá. O seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro. É o Espírito trazendo a palavra da profecia. Quando isso cumpriu, tinha um menino chorando na manjedoura. Quando o Salmo 22 cumpriu, Deus meu, por que me desamparaste? Tinha um homem morrendo na cruz do Calvário. Era o Espírito trazendo a palavra da profecia. E muitos nem percebiam aquilo, estava cumprindo. Quando derramou o Espírito Santo, era o Espírito de profecia, que estava trazendo a palavra do dia para o povo no dia de Pentecostes. Joel 2:28. Isaías falou sobre isso também. Com lábios gaguejantes, eles estariam falando.
pessoas não acompanham o espírito da profecia, o espírito trazendo aquela profecia, o espírito trazendo uma palavra da profecia. Nos dias de Jesus Cristo, o espírito falou. Agora, aquele mesmo espírito que falou nos dias de Jesus Cristo, assim como foi nos dias de Sodoma, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então, o Espírito veio trazendo esta palavra de profecia e passou pelas eras até chegar nos dias de William Branham. Cumpriu ali. Atos 3, 19 a 21. Que o céu tinha que conter até o tempo da restauração de todas as coisas. O espírito de profecia, trazendo aquela palavra da profecia, para cumprir no tempo do irmão Branham. Agora, por favor, não pode ver o anjo com o livro na mão. Uma vez foi o anjo forte, outra vez foi irmão Branham, o sétimo anjo, outra vez é a esposa. Porque se ela repete a mesma palavra, se tem que pregar a mesma coisa, a mesma doutrina, a mesma mensagem, então ela está com o livro na mão. E não apenas na mão, ela é aquele livro da hora. Nós somos cartas escritas e lidas por todos os homens. Deus não faz uma coisa e põe nós no armário, não. Ele põe para nós mostrarmos, revelar Ele para o mundo. Estamos aqui para revelar essa mensagem desse dia. Eu não nasci para outra coisa. Eu nasci para poder mostrar isso daqui. Isso daqui. Não é para ser um grande personagem, mas para mostrar isto que tem mostrado para vocês, que não é minha doutrina, isso não me envaidece, isso não me faz grande, porque não é meu. Como eu posso ser grande com uma coisa que não é minha? Isso é dele, é Deus, é de Deus, é de Jesus, é do irmão Branham, é da esposa. A esposa toma isso hoje e glorifica a Deus. Se você tem o Espírito, então ao ouvir, aquele Espírito identifica a palavra do dia. Se você chega e escuta uma mensagem, não tem mensagem de uma só pessoa, você diz, esta não é a mensagem do Espírito. Se você encontra alguém dizendo, não tem novo nome hoje, novo nome é Jesus, eles fazem assim. Ele tem que estar certo, porque Jesus não é novo nome, Jesus é um nome de 2 milênios. Como é que o povo ainda dá glória a Deus, pula e grita, ouvindo tanta coisa errada? Se eles dizem o cordeiro não saiu do trono, não foi o Espírito que falou, gente. Não foi o Espírito. Deus não tem novo nome, então não foi o Espírito que falou. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito falou através do sétimo anjo. Você sabe, Li, o que significa Branham? Perfeito, perfeição. Uma carta em áudio ao irmão Liveio, 22 a 28. Gente, é só tomar e crer. Eu descanso com isso daqui. Eu descanso. Eu sei que isso é verdade. Vocês não fiquem esperando eu fazer uma coisa mentirosa, como vocês têm feito. Pisar na palavra, pisar na revelação do dia. Não, isso é um trabalho de todos os algozes de Cristo, desde quando ele veio, passou pelo profeta e hoje nos dias da noiva. Aqueles que são contrários, sempre pisaram na palavra do dia. A palavra hoje, o Espírito vai falar. Se você tem ouvido, você tem que ouvir o que o Espírito fala. Tem tantos Espíritos falando hoje, mas aquele que tem ouvido, ouça, é singular. Ouça o que o Espírito está falando. Agora o Espírito falou através de Branham, tem que ter um povo que repete aquilo.
E eu duvido que Deus tenha um corpo com uma perna num lugar, outra perna no outro. Não. Quando todos eles creram no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e dividiu-se em línguas de fogo, línguas partidas entre eles. Eles estavam reunidos, um em cada lugar, cada um pensando uma coisa. Não, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai na mensagem do profeta, até que a mensagem se manifesta como esposa. Fique nela. Manifestou? Eu sou da esposa agora. Eu creio na esposa, na mensagem da hora. Glória a Deus. Bom, meu tempo vai esgotando. É bom a gente falar, mas o espírito de profecia, esse espírito trazendo a palavra da profecia, falou através da Bíblia, falou através de João, na ilha de Patmos. João, vai ao anjo, diga para ele, dá-me, não me empresta, dá-me. Isso quer dizer, é meu tempo, dá-me. Quando a esposa tomou a palavra da mão do anjo forte, o anjo forte tinha descido para a terra, encarnado no homem Brana. A esposa vai na mensagem, diz, dá-me. Eles estão dizendo que a mensagem é deles, porque eles podem traduzir estas mensagens, têm direitos autorais. Isto é uma coisa, a letra é vossa, mas o espírito é nosso. Pode traduzir que é bom, porque o Espírito que está em nós gosta de ler as coisas que vocês traduzem. Porque vai falar o que Brana falou, vai mostrar o que Brana mostrou. Mas tem que ter uma voz que fala isso. Essa é a esposa. E já foi trazida, isso aqui, vou voltar, o Espírito trazendo a palavra de profecia. Vai ao anjo forte, toma o livro. Só que vai ser doce na sua boca, amargo no seu ventre. Eu já sei que é assim. A hora que eu estou saboreando, mas boa essa mensagem, né? Aí, aqueles irmãos que você nunca pensava que eles iam te dar o calcanhar. Eles dão. Boa, esse é o amargo. É o amargo de você perder amigos, irmãos, que dão as costas para a palavra, vira o seu calcanhar contra a palavra da hora. Se fosse gente ruim, não estamos perdendo nada, né? É gente boa. Todos são gente boa. Então você tem que saber, esse é o amargo do livro. Esse é o amargo. Agora, não me diga que alguém está comendo o amargo do livro, pregando contra uma só pessoa, quando Brana diz que a mensagem sempre é de uma só pessoa. Como conseguirão pregar e dizer, é ontem, é Moisés? Não, era Jesus. É Jesus? Não, é Brana. É Brana, é a esposa. Eles têm que saber disso. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Terão que saber que houve no Brasil uma mensagem profética. Houve no Brasil a repetição daquilo que veio dos Estados Unidos, o Espírito trazendo a palavra da profecia. O Espírito trouxe a palavra da profecia das eras aos Estados Unidos no entardecer. O Espírito trouxe a palavra de profecia dos Estados Unidos para o Brasil. Isso é o Espírito trazendo, porque é aqui que se sabe os trovões. Que são os trovões? Que nós ficamos aí 30 anos. Que são os trovões? Eu não sei. O que vocês falam dos trovões? Traz os plenários, traz os pregadores dos Estados Unidos. E perguntava para ele, que são os trovões? Irmão Pierre Green, você andou com o irmão Brana? Ele dava uma risadinha. Acho que até sumiu com essa fita, né?
dava uma risadinha. Dizia, quando o irmão Brana falava de trovões, ele falava de coisas por vir. O irmão Brana estava falando de trovões, o que está sendo revelado. Coisas presentes. Por isso traduziram até o intervalo 25 de uma forma errada. O 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Agora corrigiram. O irmão Brana nunca disse 2 coisas. Ele disse uma só. As coisas que o irmão Brana diz de 2 eram correções. Ele nem tinha mentido. O irmão Brana não mentiu quando ele disse que o Espírito Santo era o cavaleiro. Lá na igreja primitiva, aquele cavaleiro do capítulo 6. Ele não mentiu. Ele simplesmente falou porque é o que ele sabia no dia. Quando veio a revelação, ele corrigiu. Ele corrigiu aquilo ali. A mesma coisa é do Espírito Santo. Ele dizia, é o amor. E pregou vários anos. O amor é a evidência. Um dia, por visão, Deus veio e falou para ele, não é o amor, é crer na palavra da hora. Esse que eu sei que é o Espírito Santo. É crer. Qual a palavra da hora? Do entardecer. Não, senhor. Nós já estamos quase aqui no sol nascer para o povo judeu. Quase na hora do sol nascer para eles. E não é entardecer mais não, filho. Você está atrasado. A mensagem agora não é do entardecer. Ela veio do entardecer porque é a palavra de profecia sendo trazida também lá do entardecer para o nosso dia, para o dia da esposa, que pôde saber que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Como é que você aprendeu isso? Está na mensagem. Laodiceia 38. Qual o novo nome? HM faz parte do novo nome, então eu aprendi. Ele diz que grã não é, então é Bran. Ele diz grã não é porque é 6 letras. O número de Deus é 7, então é Bran. É fácil, você não interpreta, você vê aquilo. Aquilo está claro, é a revelação. Deus adorado em 7. Deus é perfeito em 3, diz ele, adorado em 7. Quando ele pregou isso, isso vai partindo para o lado da revelação, você tem que ver isso. Adorado em 7, ele é adorado em 7 selos revelados, 7 trovões revelados, e assim por diante, tudo 7, e 7 letras, Brana, para mim foi revelado. William foi revelado, Marion foi revelado, tudo 7 foi revelado. Mas as pessoas nunca perceberam isso. Olha, Deus nos ajude. Quem sabe outra hora a gente prossegue em mais um pouquinho desta luz. Mas guarde bem, é o Espírito, não é o Osmar. É o Espírito trazendo a palavra da profecia. Profecia completa. Não vem com profecia, mais de um homem só, não. A profecia é completa. O Espírito vem trazendo a palavra da profecia. Ele trouxe durante as eras e a palavra da profecia era um homem só, Brana. A palavra da profecia, ele veio trazendo dos Estados Unidos do entardecer para a esposa e é uma só. Se não está naquela esposa que é a palavra, então você não tem ouvido para ouvir o que o Espírito está falando. Você está tendo tempo, vai na igreja, até pula, grita, regozija, escuta o pastor, escuta o missionário, o apóstolo, mas não escutou o que o Espírito disse. Porque se aquele apóstolo, se aquele evangelista, se aquele pastor não tem essa mensagem que o Espírito está falando aqui, nesse tempo final, então não é o Espírito Santo. Eles têm dons para profetizar, para falar bonito, mas não tem para crer na palavra. Esse é o dia de você receber o Espírito Santo. Será que tem alguém que ainda não sabe? Sabe como você sabe que tem o Espírito Santo? Eu creio na palavra que Deus manifestou nesta era. Não é na era passada, não. Na era passada é os Estados Unidos que tinha que crer. Na nossa era da esposa. Era da esposa. Você tem que saber, isso nunca tira o mensageiro de cena. A era da esposa
ela e o mensageiro é um. O Espírito, o profeta, que é o mensageiro, e a esposa diz: vem. Apocalipse 22, 17. Pai Celestial, mais uma vez, aceita a nossa gratidão para podermos caminhar nesse caminho que só quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz pode caminhar. Mas estamos agradecidos pela palavra, pela fé, pela sinceridade que temos, pelo que nós cremos e falamos, Pai, porque sabemos que é a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não estou aqui sugestionando o povo através de dons, que é muito bom, mas como o Senhor profeta mostrou que Balaão tinha o dom da profecia, e assim por diante, Caifás também o teve, mas não tinha o Espírito Santo. Aqui, Senhor, nós temos uma mensagem que o Senhor mandou, que é o Espírito trazendo a palavra da profecia nesse tempo final. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a cura para cada doente, a libertação para cada pessoa oprimida, e que cada um que sente-se angustiado receba sua libertação. Decida-te por Deus, escute a voz do Espírito Santo enquanto é tempo. Amém, Senhor. Amém. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo, não há mais interrogação. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo, não há mais interrogação.